Nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 fundos imobiliários que são uma opção ao MXRF11. Se a gente for comprar hoje o MXRF, esse é o queridinho da galera, tem mais de 1 milhão de investidores, ele é um excelente fundo de papel, investe em CRIs e hoje, se a gente for comprar ele, está num patamar muito elevado, ele está muito caro na bolsa de valores. E a ideia do vídeo então é trazer 3 opções para que você invista também nesses FIs de papel que pagam muito bem, que pagam excelentes dividendos, mas descontados. Esses FIs estão bem mais baratos do que o MXRF11. Então hoje seria uma opção melhor do que o MXRF. Então bora lá pro vídeo. E beleza, antes de eu falar sobre esses 3 fundos imobiliários que estão mais baratos do que o MXRF11, eu vou passar rapidamente te explicando como que funciona essa relação entre a taxa Selic, a taxa de juros base do nosso país e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Eu preciso explicar isso para você, isso vai servir muito para ti para entender justamente como que funcionam os ciclos da economia. Quando a taxa Selic ela está alta, o que acontece com a bolsa de valores, mas também com os fundos imobiliários. Quando a Selic, que agora ela está baixando, o que acontece quando ela está lá embaixo? O que vai acontecer com os fundos imobiliários de papel, os fundos imobiliários de tijolos? Eu vou passar rapidamente por isso para te explicar essa dinâmica para depois você entender o que está acontecendo com os FIs de papel, por que o MXRF11 também começou a cair de valor, a sua cota começou a baixar, estava próxima de R$11 e agora está ali em 10,30, 10,20. E beleza, ali em 2020 nós saímos de uma taxa Selic que estava lá em 2% e ela foi lá para 14%. E depois disso, então, ela começou a baixar. A gente saiu dos 13,75%, que era o patamar que ela estava, e começou a baixar esse valor. Então, nessa imagem de cima, no gráfico de cima, ele tem ali exatamente a relação que nós temos com a taxa Selic, essa taxa de juros do país. Conforme ela vai baixando, nós temos ali o gráfico em verde, seria a Bolsa de Valores, o IBOV. Conforme a Selic baixa, as ações, a bolsa, tudo sobe, tudo fica mais aquecido. A economia no Brasil como um todo, ela fica mais aquecida. Então, existe essa relação e quando a Selic baixa, a bolsa e os fundos imobiliários, eles também se valorizam e muito. Veja o tamanho ali da boca de jacaré que aconteceu com a Selic caindo e a bolsa subindo. A mesma coisa acontece com os fundos imobiliários. Na imagem de baixo, nós temos ali a Selic em rosa e o IFIX ali naquela gráfico em azul. Nos momentos de queda da Selic, nós temos ali na imagem um gráfico de 2016, 2017, também quando começou a cair, foi o último ciclo de queda da taxa Selic. Quando a Selic caiu, o IFIX também disparou. E a mesma coisa começou já em 2024, aqui no gráfico ele não mostra, mas lembra que o IFIX deu uma disparada. Se a gente pegar os últimos 6 meses do IFIX, ele subiu demais, justamente porque a Selic começou a baixar. Tenha em mente isso, a Selic é a taxa de juros do nosso país, ela sobe, ela sempre anda em ciclos, ela sobe, desce, justamente para controlar a inflação. Em momentos que a inflação tá alta, a Selic sobe para baixar essa inflação. A inflação sendo controlada, ela começa a baixar, a Selic começa a baixar, porque isso estimula o país a crescer, estimula a bolsa de valores, os fundos imobiliários, as pessoas. Essa taxa Selic, ela regula, por exemplo, o empréstimo que você vai pegar no banco, o financiamento, a compra de uma casa, de um apartamento, de um carro. Essa taxa Selic, ela impacta na vida de todos os brasileiros, então ela é muito importante, por isso que todo mundo fala delas. Então, beleza, explicado isso, quando a Selic desce, os fundos imobiliários e as ações, a bolsa de valores como um todo, ela sobe. Nós temos essa diferença, Selic caindo, renda fixa baixando também e bolsa de valores disparando. E bom, só para você ter uma ideia, nós tivemos então essa Selic em 13,75% e ela está prevista para terminar o ano de 2024 ficar aqui em 9%. Então quem tinha o dinheiro lá na renda fixa, rendendo aqueles 1% ao mês, tranquilo, sem nenhum medo, agora vai ver que vai estar rendendo menos, vai estar rendendo 9% ao ano. Isso vai dar uma diferença bem grande e essas pessoas da renda fixa, elas vão começar a migrar para fundos imobiliários, vão começar a migrar para a bolsa de valores. Isso também faz com que impulsione essa alta do IFIX, essa alta da bolsa. Muitas pessoas vão sair da renda fixa, vão vir para os fundos imobiliários. Então é importante que a gente já esteja aqui nos FIs, faz com que a gente já pegue toda essa alta, tudo que vai acontecer da agora em diante. Beleza? Então a Selic está prevista para terminar o ano em 9%, lá em 2025 8,5%. Uma Selic mais controlada, uma inflação também bem mais controlada. E agora sim, vamos para o MXRF11. Ele está sendo cotado aqui a R$10,30. Valorização no último ano, os dividendos dele no último ano foram de 13,09% e a variação, o quanto que ele cresceu, aqui contando os dividendos, foi de 13,83%. Então, os dividendos foram 13,9%, a variação 13,83%. Então, ele não cresceu muito o preço ficou mais ou menos nesse valor que ele já estava. Mas o ponto de maior atenção é aqui o PVP dele. O PVP está em 1,04. Inclusive, esse PVP estava mais caro, ou a cotação dele chegou até a 11, quase R$11. Aqui, esse PVP estava em 1,06. Esse é o indicador que mostra se está caro ou barato. Então, olhando para o MXRF11, ele é um excelente fundo imobiliário, mas ele está caro. As pessoas, o mercado
mercado está pagando mais do que o preço justo que deveria ser pago nele. Se a gente for olhar aqui embaixo, qual que seria o preço justo dele? Seria abaixo de R$10, seria em 9,91. Mas, no restante, ele é um excelente fundo imobiliário, ele tem uma taxa de 0,90%, 1.069.000 investidores, o valor patrimonial dele também muito grande, de 3,3 bilhões de reais. Então, ele é realmente um fundo excelente. O MXRF11, para quem nunca abriu o relatório dele, ele está aqui 65% está destinado a esses CRIs, 12% fundos imobiliários, permutas financeiras 8% e 15% está em caixa. Mas a parte principal deles são aqui os CRIs, é aqui que ele investe. Mas o que é esse CRI? Aqui embaixo nós temos a lista então de todos os CRIs que tem dentro do portfólio do MXRF11. Esses CRIs é um empréstimo, são empresas que pegam dinheiro emprestado, esse dinheiro ele é destinado para o setor imobiliário, mas elas precisam pagar então essa dívida com juros. E aí que entra a parte também do indexador. Por exemplo aqui, General Shopping FI pegou o dinheiro emprestado, vai pagar aqui com IPCA mais uma taxa de 5%. O IPCA é a inflação mais 5%. Ou então CDI mais 2,5%, CDI mais 2,1%, IPCA mais 6%, IPCA mais 7%. Então, do mesmo jeito que a gente pega dinheiro no banco para fazer a nossa casa, para comprar um apartamento, uma casa, a gente tem que devolver para o banco esse dinheiro com juros. E aí esses juros também estão atrelados a uma taxa. E aí que entra a Selic. O CDI é a mesma coisa que a Selic, é basicamente a mesma coisa. Então veja, a gente está lidando com crédito. O MXRF ele tem esses CRIs, que é um dinheiro emprestado, essas empresas precisam pagar. Mas é uma lista bem grande, bem diversificada desses CRIs. E dando uma olhadinha aqui também, nós temos um indexador. 66% é atrelado à inflação. Então vai ser sempre inflação mais 5, inflação mais 6, sempre essa taxa, e 33% aqui ao CDI, que seria basicamente a taxa Selic. Então guarda isso. Lembra que eu falei que a Selic ela estava começando a baixar? Que ela saiu lá de 13,75 e agora ela está indo para 9%? Bom, o que vai acontecer? 33% desses CRIs aqui, que são o portfólio do MXRF, eles vão pagar menos dividendos. Essas empresas que pegaram esse empréstimo, por exemplo aqui, CDI mais 3,75, mas o CDI há um ano estava 13,75, hoje está em 11% e daqui a pouco vai estar em 9%. Então veja que essa empresa ela vai estar pagando menos sobre a dívida dela. Isso vai representar menos dinheiro entrando para o fundo imobiliário, menos dividendo que vai chegar para nós no final das contas. Então isso está acontecendo, esse movimento está acontecendo tanto com o MXRF11, mas também com todos os outros FIs de papel. Veja que conforme a Selic vai baixando, os seus dividendos também vão diminuir. A gente voltar aqui para o investidor 10 para a gente ver a parte de dividendos, esse movimento já está acontecendo. Aqui no 2023 ele estava pagando 0,12 centavos para cada cota que a gente tivesse dele. Veja que já baixou aqui para 0,11, agora já baixou para 0,10. Conforme a Selic vai baixando, cada corte da taxa Selic, esse dividendo ele também vai diminuindo. E isso impacta que as pessoas acabam vendendo o fundo imobiliário. Elas não querem mais esse fundo imobiliário que estava pagando ali 1% ao mês tranquilo, agora não está mais pagando tudo isso. Esse dividendo aqui naturalmente ele vai baixar. E aí algumas pessoas, esse 1 milhão de pessoas acaba vendendo ele também. Mas mesmo assim, esse PVP dele está bem elevado. Se a gente for olhar aqui o MXRF, o gráfico dele, se a gente pegar no mês, ele caiu aqui em 1,34%. Se a gente pegar os últimos 6 meses, ele caiu 6,45%. Veja que saiu lá de R$11, como comentei, e veio baixando. Hoje já está em 10,30 e a tendência é que ele continue baixando um pouco mais de valor porque os dividendos acabaram diminuindo, mas não são só os dividendos do MXRF, mas sim os dividendos de todos os outros FIs de papel. Eles tendem a baixar esses dividendos conforme a Selic vai baixando também. Então beleza, explicado tudo isso, agora vamos para as 3 opções que são melhores, que estão mais baratas do que o MXRF11, que fazem mais ou menos a mesma coisa, que possuem CRIs, aquele crédito que é emprestado para o setor imobiliário, mas que além de se valorizarem mais, estão também pagando excelentes dividendos. A primeira opção é o KNCR11, a cota dele não é uma base 10, e sim aqui uma base 100, então a gente compra uma cota dele com R$101, mas o mais importante, ele vem pagando também quase 13% de dividendos, se valorizou bem mais do que o MXRF11, então ele acabou crescendo nesse período, e o PVP dele está em 1,01. Veja que aqui a gente está pagando muito mais perto, muito mais próximo do valor justo do fundo imobiliário do que aqueles 1,04, 1,06 que já teve o MXRF11. Aqui um pouco dos números dele, ele tem um valor patrimonial de 5,77 bilhões, ele é maior do que o MXRF11. O valor patrimonial dele, então o valor justo dele seria de 101, está praticamente no valor justo. Tem 320 mil investidores, também um fundo bem conhecido, a taxa de administração dele de 1%, um fundo de papel. Então dando uma olhadinha também aqui embaixo na parte dos dividendos, veja que conforme a Selic foi crescendo, olha só a escadinha de dividendos aqui do fundo imobiliário. A mesma coisa agora vai acontecer conforme a Selic vai baixando. Aos pouquinhos
essa taxa, esses dividendos vão começando a baixar. Esse é o movimento normal dos FIs de papel. Mas beleza, aqui um pouco do relatório dele, também vamos dar uma olhadinha nos seus CRIs. A alocação desse fundo imobiliário, ela é total em CRIs, um pouquinho aqui de LCI, então, mas lembra que o MXRF ele tinha também outros fundos imobiliários, ele tinha uma diversificação um pouquinho maior. Aqui praticamente todo o portfólio dele estão nesses CRIs, sendo que a maior parte, aqui 96% é o CDI. Lembra que eu falei que o CDI é igual a Selic e aqui Selic. Então a taxa desses CRIs estão atrelados totalmente à Selic. Se a gente for olhar a lista aqui dos seus CRIs, temos aqui os devedores, a mesma coisa, esse empréstimo que são dados aqui para essas várias empresas. Nós temos aqui CDI mais uma taxa, CDI mais 2, CDI mais 1,8, CDI mais 2,50. Nós temos aqui várias empresas, vários devedores que vão pagar essa dívida, então, com CDI mais alguma taxa. Então esse é um fundo imobiliário que está bem atrelado à taxa Selic. Seus dividendos também vão baixar, é natural, o do MXRF também vai baixar, mas lembrando que esse é um movimento natural dos FIs de papel. Aqui uma segunda opção que está mais barata que o MXRF, BTCI 11. Nós temos aqui um PVP de 0,99, ou seja, ele está sendo negociado a um valor um pouquinho abaixo do seu valor justo. Esse já é um FI de base 10, ou seja, a gente pode comprar aqui com R$10,05. Ele pagou um bom dividendo também de 11,78 e a variação, ele cresceu bastante nesse período, 30,50%, aqui considerando dividendos e o crescimento da cota dele. Então veja que o valor justo dele seria de R$10,22, ele está sendo negociado aqui a R$10,05, um pouco menor, um pouco abaixo do seu valor patrimonial, a gente está pagando mais barato nele. Ele também tem bastante investidores, 140 mil investidores, a taxa de administração também bem parecida, 0,95, valor patrimonial de 1 bilhão, então ele também não é um fundo pequeno. E aqui uma opção interessante também ao MXRF, porque ele também é base 10. Se a gente for olhar o relatório dele, esse é um fundo imobiliário aqui que tem a gestora que é o BTG Pactual. E aqui embaixo a gente consegue ver um pouco mais no seu portfólio, ele é focado nesses CRIs, sendo que boa parte dele está na inflação, IPCA mais 7%, CDI mais 3%, então um pouquinho mais aqui de GPM. Mas a maior parte dele está atrelada à inflação. Se a gente for olhar os seus CRIs, temos aqui vários IPCA mais 9, IPCA mais 5, CDI mais 4, ele tem uma variação, mas a concentração maior dele está na inflação. Então, se a inflação voltar a disparar, esse fundo imobiliário ele também paga bastante dividendos. Essa é uma segunda opção também para a gente dar uma olhada. E uma terceira, o VGHF11. Esse é um fundo imobiliário bem legal da gente investir também, bem parecido com o MXRF. A sua cota, o valor dele está em 9,30, também um fundo de base 10. Ele está sendo negociado ao seu valor justo, o PVP está em 1, e ele pagou um dividendo no último ano aqui de 14%. E também teve uma valorização aqui de 17,62%. Se a gente for olhar um pouquinho seus números, o valor patrimonial dele é de 9,33, ele está sendo negociado a 9,30, então 3 centavos ali a diferença, a gente está pagando sim o valor justo dele, o que é bom. A gente está pagando menos, a gente está pagando mais barato do que se a gente fosse comprar, por exemplo, um MXRF11. A taxa de administração também, 0,90, número de cotistas, quase 400 mil investidores, 391 mil, e o valor patrimonial também não é um fundo pequeno, 1,54 bilhões aqui de reais. E olhando o seu relatório também, veja que ele também tem essa lista de CRIs, aqueles mesmos créditos que são dados ali para algumas empresas, e ele está bem distribuído aqui em CDI, IPCA, mas também a mesma ideia. Se a gente for olhar aqui embaixo, ele tem vários e vários CRIs, mas ele também tem uma diversificação. 60% do portfólio dele é esses CRIs, essa lista de crédito que é dado, mas 34% da carteira dele estão em outros fundos imobiliários. Então, das 3 opções que eu te mostrei aqui, seria o mais parecido com o MXRF11, porque o MXRF ele também tem uma alocação, uma diversificação em outros fundos imobiliários. Os outros dois, eles eram mais de CRIs mesmo, investindo naquele crédito. E dessa maneira nós fechamos então a nossa lista com esses 3 fundos imobiliários que estão mais baratos, que fazem algo parecido com o MXRF11, investem nesses CRIs, nesse crédito, também tem exposição a outros fundos imobiliários, são esses FIs de papel. Lembrando que eles vão baixar os seus dividendos, porque a Selic está baixando, não é nenhum problema de um FI ou de outro, mas sim dos FIs de papel no geral, eles tendem a ter essa queda nos dividendos, mas mesmo assim ainda vale a pena investir neles, pois eles pagam um excelente dividendos para nós, eles vão estar sempre pagando mais do que a Selic, mais do que a renda fixa. E aí, você gostou? Você prefere ficar com o MXRF11 ou você vai escolher, quem sabe, uma dessas outras 3 opções que eu trouxe para você? Me deixa aqui embaixo nos comentários e vamos trocar uma ideia. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana para trazer conteúdos para você. Então,
Então, se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir duas coisas. Se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, que aí você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre recebe as notificações. Quando eu soltar um vídeo novo, você recebe a notificação, você já fica ligado sobre o mercado financeiro. E para encerrar, vou deixar um vídeo aqui do lado mostrando uma carteira de investimentos que eu estou montando do zero para minha filha, para ela utilizar daqui a 20 anos. Uma carteira onde a gente faz aportes de R$300 todos os meses. Então, uma série do canal onde eu estou ali ensinando as pessoas a investirem do absoluto zero. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo. Meu muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!